Eu acho que a gente ainda está caminhando, tem muita coisa para acontecer ainda, muitos passos para alcançar, mas eu acho que diante do universo que a minha mãe, por exemplo, encontrou e minha avó encontrou quando elas estavam trabalhando, estudando, eu acho que eu encontrei um caminho muito mais aberto e propício do que o que elas encontraram. Vejo minha mãe e minha avó como um espelho para mim, para as coisas que eu consegui traçar e conquistar. Por exemplo, eu consegui me formar, fazer uma faculdade, que coisa para minha avó isso era uma raridade, isso era impossível. Para minha mãe era mais fácil os homens da família conseguirem fazer o curso do que as mulheres conseguirem fazer uma graduação. Então eu consegui me formar, consegui um lugar de destaque no mercado de trabalho. Minha mãe e minha avó tiveram, digamos, subempregos, sempre cargos menores, porque os cargos altos eram ocupados por homens, né? A gente, mesmo hoje, ainda estamos numa sociedade machista e preconceituosa. Não só com as mulheres, como com os homossexuais, com as pessoas de religião, com outra religião que não seja a católica, que não sejam os evangélicos, as pessoas do candomblé, enfim. Tem ainda outros preconceitos que acontecem, não só com as mulheres. Mas eu acho que hoje a gente tem um caminho muito mais aberto, tanto com políticas públicas para as mulheres, quanto com políticas de segurança pública para as mulheres. Tem delegacia especial da mulher, tem a Lei Maria da Penha que protege contra a agressão, que antes era visto como uma coisa comum, normal, hoje já é visto como um crime. Então eu acho que muita coisa mudou. E mulheres que eu admiro, as minhas avós e a minha mãe são mulheres que eu admiro, né? A minha avó criou 9 filhos com meu avô pedreiro no interior da cidade de Sergipe, chamada Campo do Brito. Minha avó paterna criou meu pai sozinha no Rio de Janeiro e também conseguiu fazer com que meu pai se formasse, tivesse carreira. Foi um momento muito complicado, muito crítico para ela, porque uma mulher solteira criando um filho numa cidade grande não era uma imagem muito bem vista, né? Era bem complicado para ela conviver com isso. E minha mãe, porque também é uma guerreirona que veio do interior e conseguiu carreira, trabalho, sustenta casa, me sustentou durante muito tempo, porque meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, então quem me criou foi minha mãe. E de mulheres famosas, poxa, políticas, você presidenta Dilma, né? Acho que os meninos vão dizer, só podia ser do PT, mas é verdade. Presidenta Dilma, tenho muita admiração por ela, uma mulher de garra e de vida. Falar em multitarefas, acho que é mais fácil para quem tem marido, filhos, uma agenda de levar a menina à escola e tal. Como eu não tenho, as multitarefas são as minhas, do meu trabalho, de estudo. Então, eu procuro me organizar para que eu consiga dar conta de todas as coisas. E como eu estou numa fase de consolidação da minha formação, da minha carreira, então dá aquela ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas aí você tem que segurar sua onda e se organizar e entender que as coisas têm um tempo. Acredito que as mulheres elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo por essa natureza que a gente tem de ser mãe, ser filha, ser mulher, ser profissional do trabalho. Então acho que por natureza a gente já consegue fazer isso. Os homens não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sem preconceito. Submissão. Eu acho que não é uma coisa que a pessoa faça com intenção. Eu acho que às vezes acontecem alguns fatores na vida das mulheres, seja na relação com o marido, seja na relação do trabalho, por medo de perder o emprego, por medo de perder o marido, que ela acaba se sujeitando a essas situações. Mas eu não acho que ela faça isso premeditadamente. Eu vou ser submissa, eu vou ser a coitadinha para ter respeito ou para me proteger. Eu acho que isso acontece por medo em determinadas situações. Não concordo com isso, acho isso péssimo, acho que isso não ajuda em nada, mas também acredito que isso acontece por uma forma de repressão. Eu acho que às vezes até em relacionamentos a gente acaba se anulando um pouco para satisfazer a vontade do outro, para fazer com que o outro se sinta feliz, esquecendo do nosso eu. Eu acho que isso aconteceu muito comigo e mudei muito, acho que é bem visível para algumas pessoas que me conhecem. Por isso que eu não acho que a gente deve se anular de forma alguma, nem ser submissa a nada, nem a ninguém. Eu acho que a gente tem que impor a nossa vontade, o nosso querer e mostrar o nosso talento, que assim a gente consegue o nosso espaço. Não precisa ficar abaixo de ninguém.
desistir de si mesmas. Eu lembro, quando eu fico triste em algum momento, ou chateada, não esperançosa, sei lá, com alguma coisa, eu sempre vi a imagem da minha mãe e ela me dizendo para ter fé, né? Então, para ela, um fator motivador para que você não desista de si mesmo, não se desmotive, não se entristeça diante dos desafios e problemas, é você ter fé. Eu também tenho muito isso dentro de mim, assim, para fazer com que eu sempre queira e consiga conquistar as coisas. Eu acho que na minha vida as coisas meio que se encaixaram para que tudo desse certo. Na faculdade, trabalho, estágio, vida pessoal, assim, namoros, relacionamentos. Então eu nunca tive nenhum desses momentos para eu conseguir dizer a você assim, como reagir diante ou como fazer com que não haja desmotivação. Mas eu acho que uma das coisas que fortalecem a gente e faz a gente ficar bem, pra mim pelo menos, é a minha fé. Conquistar os meus objetivos. Acho que primeiro conseguir chegar além do que os meus pais chegaram. Como eles não se formaram, eu digo, poxa, eu preciso me formar. E também o desejo de conquistar coisas boas, porque eu acho que sim, trabalho, emprego, dinheiro, eu não percorro assim, vou ficar rica e tal, ter muito dinheiro e tal. Eu quero estar bem para conseguir comprar e adquirir as coisas para que eu fique bacana com meus amigos, enfim, tenha grana para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então isso está ligado a correr atrás dos meus objetivos, que hoje se restringe a objetivos profissionais. Me formei, beleza. Então, formar hoje basta no mercado de trabalho? Não basta. Então eu preciso ter uma pós. Fiz a pós. Essa pós foi limitada, então eu vou fazer uma outra pós. Vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com comunicação. A minha formação deu conta disso? Não. Então eu procurei ter uma multiformação. Então hoje você trabalhar com vídeo, você trabalhar com rádio, mas não foi a faculdade que me deu essa bagagem. Mas por quê? Porque o meu pensamento era, eu preciso me formar bem para estar bem no mercado de trabalho. E aí eu tive algumas relações que facilitaram para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje. E sempre o meu objetivo foi trabalhar para oferecer conforto para as pessoas que estão à minha volta, meus pais, meu pai e minha mãe, e para mim também. Então eu acho que conquistar os meus objetivos está atrelado muito a isso, de conseguir estabilidade na minha carreira e ter conforto para mim, para minha família, para os meus amigos. E eu acho que os outros objetivos pessoais, sei lá, casar, ter filhos, para mim era uma consequência de todas essas outras coisas. Porque como uma boa capricorniana, a pessoa signo terra, né, que a gente é super materialista, a gente pensa muito mais nessa estabilidade do que na parte emocional. Assim, tem gente que sonha em casar, em ter filhos, em ter minha casinha, morar no interior. Eu não tenho sonho não, acho que isso é uma consequência. Então, os meus objetivos são sempre ligados a coisas materiais. E teve uma outra coisa que apareceu na minha vida que foi muito de repente, não foi planejado nem um pouco, que foi ser professora. Eu achava que eu não tinha talento nenhum para ser professora. Pense em alguém dizer assim, você vai ser professora? Não, ser professora não, era a última coisa que eu queria. E foi por influência de algumas pessoas disseram, não, cara, ensina, pega uma disciplina aí, não sei o que, você dá aula do que você gosta. Então eu vou dar aula de audiovisual, adoro. E aí eu comecei a ensinar, então a docência acabou entrando na minha vida para conquistar um objetivo. Então se eu, no futuro, na minha velhice, eu penso em estar professora, aposentada, bacana, em trabalhar em uma instituição pública ou privada, mas eu penso assim, na minha carreira, aposentadoria, dando aula em algum lugar, porque pra mim, dar aula não é trabalho, né? É terapia, é massa, eu me divirto pra caramba, acho que meus alunos se tornam meus amigos. Então, meu objetivo futuro, velhice, ser professora. Enquanto isso, eu vou continuar dando aula, tá, meu povo? Não se preocupe. Mas eu penso exclusividade na minha terceira idade, ser professora. Dizem que a mulher é o sexo frágil,
Mas que mentira absurda.